Boa tarde a todos, todes e todas que estão chegando. Logo, logo a gente inicia, certo? Tudo certo, e com você? Vamos aguardar as demais pessoas chegarem, o convidado chegar. Bem-vinda, Rabelo 3647. Ali o convidado. Bem-vinda, Cátria. Bem-vinda, Vé Souza. Estamos aguardando o convidado chegar. Hoje a gente vai falar sobre a literatura cabo-verdiana e sobre a escritora Fátima Bettencourt. Aguardando o Demétrio chegar para que a gente comece mais essa live. Certo que tenho certeza que será uma conversa muito produtiva, como todas têm sido. Também gostei, Cátria. Demétrio chegou e a gente já vai começar com ele, que aí as pessoas vão chegando. Boa tarde, Tamara. Sávio, querido. Olá. Olá, de volta. Eu com meu chimarrão agora, aqui em definitivo. Tu acha que eu ia vir morar na Bahia? Imagina, meu chimarrão vem junto. Não, a questão não é tomar o chimarrão, a questão é o calor daí. E onde é que tu compra erva? Eu faço carregamento ilegal de erva. Eu tenho uns traficantes aí do sul que me mandam. Umas amigas, umas irmãs. Mas é isso. Obrigada, Demétrio, desde já, por ter aceito esse convite. Muito obrigado de ter aqui, a gente sabe. E a gente tem conversado esses dias, né, das correrias que a gente está passando, né? E da quantidade de trabalho que a gente está tendo nessa quarentena. Muito mais do que o normal. Eu quero saudar uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, que acabou de entrar, a Francine Fontainha, o Sávio, todo mundo que está aqui. E eu sempre começo essas lives pedindo, então, que a pessoa se apresente, né? Para os meus alunos, eu coloco como uma atividade da quarentena, porque eu dou aula no ensino médio, que eles assistam essas lives e depois façam relatórios. E quando as aulas voltarem, a gente vai fazer trabalhos em cima disso também, em cima desse material. Então, aí eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, contasse um pouco da tua trajetória, como é que tu chegou nos estudos das literaturas africanas, enfim, para a gente começar esse papo. Antes de entrar diretamente na Fátima Bettencourt, que é o tema, né? Sim. Bem-vindo mais uma vez. Bom, boa tarde a todos que estamos assistindo. Meu nome é Demétrio Alves Paz, em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestre em letras pela URGS, sou doutor em teoria da literatura pela PUC e fiz estágio pós-doutoral, né, na URGS. Sou professor então, na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, uma universidade que é multicamp, e ela ocupa toda a região sul do país. Né, tem camp nos 3 estados, a sede fica em Chapecó, em Santa Catarina. Aí ela pega o sudoeste do Paraná, então tem campos em Realeza e Laranjeiras do Sul, e 3 campi no Rio Grande do Sul, então Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo. Né? Eu sou professor no curso de letras. A universidade é uma universidade nova e pequena, então já desempenhei 700 mil funções lá. Atualmente sou presidente do conselho editorial da editora. Como a editora no papel não tem o diretor, né? Então não posso dizer que eu sou o diretor, mas é como se fosse, né? Eu sou o chefe do departamento de publicações editoriais, que é o cargo que tem. Uhum. Bom, eu leio as literaturas africanas desde 1997, quando eu as conheci por intermédio da professora Jane Tutiquian, na URGS, né? Mas elas não foram meus objetos de pesquisa, nem mestrado nem doutorado. Eu sou medievalista de formação, tá? Meu mestrado é sobre o Santo Grau, então, o lado místico aí. Uhum.
E meu doutorado é sobre a influência dos romances de cavalaria no Dom Quixote. Né? Então, mas pós-doutorado sim, e desde 96, quando nem existia a palavra, né, não se usava esse termo mediação de leitura, né, eu faço parte da mediação de leitura, um grupo que eu fico feliz que ele existe até hoje, o grupo de contadores de história Quem Conta um Conto. Eu sou um dos fundadores, foi um projeto da professora Ana Lisboa de Mello, foi a professora Ana Mello que criou o grupo, e que existe até hoje na URGS, e então fiz parte dessa formação primeira, né, durante muito tempo trabalhei com isso, na verdade até hoje trabalho com essa parte de mediação de leitura. E eu retomei as literaturas africanas no ano de 2011, quando eu entrei na universidade, e comecei a pesquisar. Então, e desde então meus projetos de pesquisa são voltados para a ligação, né, universidade-escola, né, e o uso de textos literários em sala de aula, mais especificamente o conto. Então, desde 2011 eu trabalho com contos, né, em sala de aula, e desde então eu retomei as literaturas africanas e o uso delas, né, ao lado da literatura brasileira, da literatura portuguesa, tudo em sala de aula. Né. Já ofertei vários cursos de extensão, né, de formação de professores, né, relacionados à área. Inclusive, há pouco tempo eu ofertei um curso de extensão, agora estou com um clube de leitura, que é um outro curso de... Cada encontro é voltado para uma escritora. Inclusive, o primeiro encontro foi sobre a Fátima Bittencourt. E então, hoje eu vou falar um pouco sobre dela. Bom, a Fátima, né, eu cheguei a ela por intermédio de uma obra da professora Simone Caputo Gomes. Então, e aí eu fui atrás, né, consegui o livro e tive inclusive o prazer de o último livro dela, que é esse aqui. Foi enviado pelas próprias mãos da autora. Tá aqui a dedicatória, tudo bonitinho, tem que se exibir um pouco. E ela ficou super feliz com a live, né? Ela ficou bem feliz, eu vi no Facebook. Sim. Ela dizendo assim que... Né, ela só tá com um problema, ela teve um problema de saúde, né, infelizmente, né, mas está se recuperando, né? E bem no meio dessa pandemia ela também está se mudando, né, se mudando de ilha lá em Cabo Verde, né? Então, infelizmente, mas ela ficou feliz. Um pouco sobre a Fátima, né? Então, ela é uma escritora cabo-verdiana. Ela nasceu em 1938 e a escrita dela, então, o primeiro livro que ela publica é em 1994, que é o livro Semear em Pó, então, que é o primeiro que eu falarei, né? Falando sobre as duas obras as duas pontas da obra dela. Então, começando com Semear em Pó e o último, que é o então, Sonhos e Desvarios, né, de 2018. Mas ela tem ainda um outro livro de contos, que é o Mar Caminho Adubado de Esperança. Tem 2 livros de crônicas, né, Um Certo Olhar e Lugar de Suor, Pão e Alegria. Tem um livro infanto-juvenil, que é Cruz de Rufino. E a temática dela é bem variada, né? Mas obviamente, né, vai tratar do universo feminino, e principalmente no primeiro livro de contos, que eu vou falar mais, que é o Semear em Pó, agora nesse momento. Isso aparece muito mais que no Sonhos e Desvarios. Não que no Sonhos e Desvarios não apareça isso, claro que aparece. Aparece o universo feminino até quase todas as narrativas. Então ela é uma das personagens. E um dos contos que eu vou falar sobre também é ela, né? Quer dizer, não é que ela seja personagem, né? A narração é em primeira pessoa, né? Nós podemos entender, discutir uma série de coisas aí, teoricamente, né? Depois. Sim, sim. Mas sobre o Semear em Pó, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o livro, né? Então é um livro de contos, são 12 contos, né? Alguns bem curtos, né? Outros maiores, em que há ali um certo retrato, né, de Cabo Verde. Então, em todos os contos vão lidar com problemas, né, comuns à sociedade cabo-verdiana,
Ô, Demetrio, quase uma todos. coisinha que o... Desculpa, só uma coisinha que o povo certamente vai perguntar, tá? Esses livros da Fátima Bettencourt não estão disponíveis no Brasil, né? Se o pessoal quiser Não. comprar e tal. Esse é o problema, Tá. sim. Na verdade, Era... esse é o problema da literatura africana em geral, né? Então, É, exceto alguns escritores, é. tá bom? Minha Couto, sim. Minha Couto, né? Se você num boteco, é capaz de ter ali uma estantezinha da Sim. Companhia das Letras e ter um livro dele, né? Mas, fora isso, alguns outros, Aham. né? São mais É. difíceis de se obter as obras. Então, ela é uma, Não, né? Ela desculpa, não tem... desculpa te interromper, mas é porque o pessoal ia Né? perguntar isso, né? Porque aí tu É, vai começar a bem falar isso. e vai gerar essa vontade de Sim. ler, de ter o É. contato. Infelizmente, então, ela não tem nenhum livro publicado no Brasil, né? A outra escritora Uhum. cabo-verdiana que eu gosto muito, que eu estudo também, que é a Dina Salustio, já tem. Então, o primeiro livro de contos dela, que é o Mornas Eram as Noites, saiu. Foi publicado pela editora Nandiala, né? Então, está disponível agora, né? E Uhum. algumas outras também tem uma ou outra obra aqui, né? Inclusive, Sim. eu sempre gosto de divulgar. A Capulana é uma grande editora que trabalha com isso e tudo mais, ela já tem uma grande divulgação e tudo, mas a Nandiala é uma das primeiras a fazer isso, né? Então acho que a gente também tem que Uhum. ajudar Sim. a divulgar essas editoras, né? Sim, Então a sim, Nandiala é com uma das certeza. primeiras a trazer, né, a literatura africana, né? E é Vera bem legal, Duarte bem também, né? interessante. Rodrigo, Sim, sim, Rodrigo Nunes está a falando Vera aqui de Vera Duarte é Duarte editado também. pela Nandiala, né? Ela é. Então, Mas enfim, pode continuar. Às aqui vezes a também gente a faz essas Verduagem também acaba interrupções. perdiendo. Então talvez seja isso. Isso. E, bom, mas voltando, então Semiero Pós Uhum. são 12 contos em que vai aparecer esse universo, né, das ilhas. E o interessante é que todos os narradores, né, obviamente quando eles estão narrando eles já são adultos, né, mas o olhar deles é o olhar infantil. Então há uma certa ingenuidade nos acontecimentos, e inclusive vários dos narradores contam as histórias como uma espécie de tentar compreender melhor aquilo que aconteceu, né? E isso é muito Uhum. interessante em como vai ser construído, né? Então eu quero ler um conto para vocês, que ele é curtinho, ele tem 2 páginas, né, que se chama Mucula, Uhum. e que vai ilustrar bem essa questão. Então, Mucula é o título, né? Mamãe diz que é Uhum. impossível eu me recordar dessas coisas, mas na verdade vejo-as desfilar como num ecrã em quadros vivos, porém nebulosos. Característica que sempre atribuí ao fato de se tratar de lembranças muito antigas. Mas a minha mãe que não, que aquela costa do norte era muito fria mesmo e tinha sempre uma névoazinha rondando. No meio da névoa, meus pés descalços andaram da porta até a empena e espreitei para trás da casa. Lá estava o pé de charuteira, que fustigava a janela do meu quarto em noites de vento, e tanto medo me fazia. Por mais que a olhasse durante o dia, pobre e inútil arbusto, à noite sempre me metia medo. Mas como de dia não me assustava, andei para lá e vi o moinho de ralar milho, que ficava mais além. Por trás da pedra do moinho, algo também redondo, mas mais pequeno, e que se mexia chamou a minha atenção. Mais um passo e outro, através daquela névoa tudo parecia meio irreal. Cheguei e vi Marcolino, dobrado sobre si mesmo, num choro sem remédio, daqueles em que as lágrimas caem sem parar. A dor era bem visível até para os 2 anos e meio que eu tinha na altura. Mucula, que tens? Nada, vai para casa. Mucula, mamãe te castigou? Ó, menininha do diacho, some daqui! E eu já contagiada por aquela dor tão funda que desfigurava o rosto sem idade de Mucula, rompi numa choradeira tal que Mucula suspendeu a dele. Tal o susto que levou, não fosse alguém pensar que estava a fazer-me alguma maldade. Anda, vem cá, olha, para com esta guisa que eu te conto já já, porque estou a chorar. É que minha mãe morreu. Mãe? Qual mãe? Tu não tens mãe? Agora não tenho, mas tinha sim. Então,
Por que estás casa em casa e não com ela? Sabes, a minha mãe era... E espetou o dedo na cabeça num gesto bem eloquente que a minha pouca idade não entendeu. Ela apanhou uma pancada na cabeça? Bem, é quase isso. Quando eu nasci, ela já era doente. Ela cortou meu umbigo com uma pedra, pegou-me pelos pés e veio pôr-me aqui no vosso terreiro. Então a tua mãe ficou comigo para criar. Casada. Levantei o meu vestidinho e fiquei olhando o meu próprio umbigo, matutando sobre o que havia ali para cortar a pedrada. E aí acabou Legal. a conta. Sim, sim. Mas é justamente Sim. isso. Nessa narrativa aqui, eu peguei ela por ser uma das mais curtas, né, para ilustrar isso. É sempre esse olhar infantil tentando compreender um fato da infância que para a criança parece um fato irrelevante, mas nós, leitores, compreendemos o que está por trás disso, né? Então, a primeira questão, nós temos aí algo que é muito comum na sociedade cabo-verdiana, que é essa família estendida, né? Que é uma família ficar responsável pela criação de uma outra criança, né, parte da sua família, principalmente umas famílias um pouco mais abastadas. E aí, por favor, não pensem nos nossos abastados brasileiros. Alguém com um pouco mais de condição pegava o filho de alguém para criar. E aqui nós temos um caso ainda mais relevante. Não é só uma questão de necessidade que essa criança é criada por outra família, né, de necessidade de pobreza, de miséria. É uma outra necessidade, ou seja, a mãe dessa criança é louca de alguma maneira. Né? Aí nós podemos depois discutir loucura e tudo mais, né? E entrar em 100 mil searas e ficaríamos 3 dias discutindo sobre o que é ou não loucura. Né? Sim, sim. Mas aqui é bem isso. Esse menino, então, ele descobre que a sua mãe biológica morreu, então ele sente por aquilo, ainda que não tenha sido criada por ela, e tem uma outra mãe, né, que o cria. E tudo. Mas essa notícia o choca. Mas nós, leitores, a notícia da morte da mãe, de fato, é o que menos nos interessa. Porque é muito mais toda essa estrutura que está por trás que, de fato, vai nos interessar. Né? Então, essa família, nessa configuração familiar, essa narradora tentando compreender esse fato e, principalmente, essa questão, né, da loucura e da falta de compreensão da narradora, né, porque ela relata tentando mostrar essas lembranças, de olhar para o umbigo e pensar como é que alguém corta com pedrada um umbigo, né? Então ela nem tem consciência de como, de fato, nasce uma criança, né? Aliás, a gente vai ter consciência de algumas coisas bem mais velhos, né? Na verdade, do cordão umbilical e tudo mais. Isso é bem interessante como ela constrói isso. Em várias narrativas há essas personagens crianças que vão contar essas suas histórias, e essas histórias, para nós, leitores, há uma dimensão muito maior. E isso é impressionante. Há um outro conto que é As Mantas de Mamã, que também é isso. A narradora, então, conta quando ela era criança, que a mãe dela ajudava a sustentar várias famílias na ilha onde ela morava, né, porque ela comprava as mantas. Então, as mantas que ela dava as mantas e guardava e tudo, mas ela ajudava toda uma cadeia de trabalho e várias famílias que eram sustentadas por meio desse trabalho e dessa ajuda que a mãe dava. Porém, obviamente, ela não tem consciência disso. Né? Mas a narração fica claro. E há um conto... O que se percebe... Desculpa, o que se percebe também, Demétrio, eu que venho dessa área, é que nas literaturas africanas como um todo, né, e nos contos fica mais claro... são as marcas da oralidade, né? São histórias que são feitas justamente para serem contadas, para serem lidas, e de uma oralidade que também vai trazer denúncias, né? Denúncias de uma infância, que foi fácil, não foi fácil, enfim, todas essas mazelas que vão perpassar, né? Esse ambiente em que esse que o sujeito viveu. Não, e é bem interessante isso. Justamente ali, já no primeiro parágrafo, tem essa ideia, né? Dessa interferência, dessa oralidade no texto escrito, né? Então ali, eu percebi bastante lembranças muito antigas. Mas minha mãe que não. Então, já aquele discurso indireto que é inserido ali
com essa marca dessa oralidade. E, bom, voltando, né, a um outro conto que eu queria falar, né, que é um dos contos que eu acho, até porque ele é o maior, né, o mais longo da obra, né, que é As Mulheres que Meu Pai Amou, em que ali é muito interessante o conto pela estrutura que ele tem. Então, a história ele já é o homem agora, é o narrador, né, já é um homem, tem uma família, ele mora nos Estados Unidos, e ele está indo passar as férias em Cabo Verde com os seus irmãos, né? Porém, os seus irmãos não são os irmãos da sua mãe, são os irmãos por parte de pai e de várias outras mães, né? Várias outras mulheres que esse pai teve. E ao mesmo tempo que nós temos um narrador homem que vai falar do pai, e pelo título a gente tem a ideia, né? As Mulheres que Meu Pai Amou, que vai contar a história do pai, e o título engana muito, porque na verdade o que nós temos é a história das mulheres de Cabo Verde. Porque ao contar as histórias das mulheres que o pai amou, ele está contando, na verdade, a história das mulheres de Cabo Verde. E aí cada mulher vai representar algo diferente dessa feminilidade cabo-verdiana. Então lá nós temos uma mulher de uma família tradicional, bem requintada. Aí nós temos uma mulher mais simples, que é pescadora, que inclusive ocupa o lugar do pai. E nós temos uma outra, que era professora. Então, diferentes estratos da sociedade cabo-verdiana, diferentes perfis de mulheres, tem um artigo meu que fala sobre isso, sobre esses perfis femininos, e que vão dar essa ideia, né? Então, essa tentativa de recomposição de uma memória do pai, até porque o pai morre quando ele é pequeno, e vários dos irmãos dele ainda estavam nas barrigas das mães quando o pai morre, né? O pai morreu e deixou várias mulheres grávidas. Então tem toda uma aventura poligâmica aí do pai e tudo mais. Mas, nessa tentativa de recuperar essa memória do pai, o que ele faz mesmo é contar as histórias dessas mulheres. E em cada ilha ele tinha uma mulher diferente. Aí nós poderíamos discutir uma série de outras coisas sobre machismo e uma série de outras questões. Mas ali no conto aparece muito mais justamente a força dessas mulheres, né? O quanto essas mulheres elas têm força, né? E elas não precisaram desse homem para criar os filhos, e criaram bem esses filhos. Então, há a memória, uma memória boa desse homem, que era, que maravilhoso, que tudo que aparece, que também é a visão de um filho que não teve o pai. Então, essa tentativa de reconstrução desse pai, obviamente, ela passa por uma idealização, né? Que afinal é um pai que ele não teve. Então, esse pai, obviamente, vai ser idealizado, vai ser melhor que o pai real. Eu peço desculpa, mas o vizinho aqui está fazendo a barulheira, né? Mas voltando, então sim, né? Há todo um diálogo com todas essas escritoras ali. Alguém comentou aqui, acho que é Rodrigo Nunes, né? Os contos de Yolanda Marines. Então sim, a Yolanda Marines, inclusive, vai ser a primeira, né, mulher a desbravar, né, a literatura cabo-verdiana feminina, né? Então, na prosa, né? Para ficar claro, né? Na prosa. Na poesia tem outras, né? E, inclusive, ela abre o caminho, né? Para a Dina Saluto, para a Paixão do Tancourt, para... Estou falando dessa história, também me lembrou um livro que eu li do Água Lusa, que é As Mulheres do Meu Pai, que vai relatar também, né, essas 17 mulheres que o pai dele tinha. Sim. E aí a relação com cada uma, né? Não, é interessante isso. Né? Então, no Água Lusa eu tinha esquecido de pensar, né? Eu já li tempo, eu disse, o meu pai tem questão também, né? Não, e é justamente isso. Os contos, em vários deles, claro, aqui há vários contos que os personagens principais são masculinos, né? Mas essas mulheres, e principalmente a visão que os filhos e filhas têm das mulheres, a maioria do livro, né, no Semiárido são narradoras, né? São narradoras.
vão mostrar essa força dessa mulher cabo-verdiana, né? Então, como ela enfrenta adversidades, o como ela luta contra isso, o quanto ela luta pela família, pelos seus filhos, o quanto ela se esforça, o quanto ela faz pela sobrevivência, né? Tem um outro conto E a que é gente, muito bom. um detalhe só, muitas dessas sociedades africanas ainda, quando a gente fala, por exemplo, em Moçambique, aqui eu conversei com a Sônia Solani e eu vejo outras falas, elas ainda têm esse tom patriarcal muito forte, né? E esse olhar para a mulher ainda é... No Brasil a gente tem, mas eu acho que ele é muito mais velado, né? Digamos assim, e lá é muito mais forte. Como é que é isso em Cabo Verde? Cabo Verde também tem essa relação ainda patriarcal muito forte. E aí, nesse sentido, a narrativa ela vem para ser também um modo de colocar para fora todas essas questões femininas. Como é que tu vê isso? Cabo Verde tem algumas coisas interessantes, né, que eles fizeram, né, e aí eu estou pensando legalmente, e legalmente eu falo de leis, né. Na conversa que a gente teve com a Dina Salust, né, ela estava explicando. Hoje em dia tem cotas parlamentares, né, e eles querem chegar a uma equidade de 50% de mulheres e 50% de homens no parlamento. Né? Olha que legal. Em quantos lugares no mundo se tem isso? Né? Então eles querem justamente botar essa representatividade. Né? E o pós-independência em Cabo Verde, o pós-independência em Cabo Verde, politicamente, apesar dos problemas que tem, como qualquer país tem, né, na política, né, muito se lutou por esses direitos das mulheres. Então nós temos, e quase todas as escritoras são ligadas, se não à política própria, a política, elas são ligadas ao governo, a órgãos governamentais, diretamente ou indiretamente, né? Ela é ligada à política, né? Vera Duarte, se eu não me engano. Ela é juíza, né? Ela é juíza, se não me engano. Né? Isso. Ela é juíza. Então, a Dina Salust era assistente social, professora, Fátima Bettencourt trabalhava na rádio. Então, várias dessas mulheres desempenharam papéis importantes no pós-independência. Né? Então, isso também é legal de pensar, né, de destacar, né? Que há uma intelectualidade feminina muito forte e muito ativa em Cabo Verde. Né? Pensando nos outros países, né, se tem as escritoras, mas elas são muito mais dispersas, né? Então, por exemplo, Moçambique tem a Play e tem a Paulina Chiziane, né? Pensando nas mais antigas. Sim. E com uma obra que atravessou aí pelo menos 30 anos, né? Dos anos 90, né? No caso da Chiziane, 90, né? O primeiro romance dela, Bala de Amor ao Vento, e a Lilian Monplé, 88, o primeiro livro de contos dela. Então, se tem mas é um pouco diferente, eu acho, o papel que elas têm e como elas são vistas na sociedade. Inclusive aquele texto da Chiziane que ela tem, né? Eu, Mulher, ela mostra muito isso, né? Sim. O machismo, os problemas que ela enfrentou, né? Como é que é naquela sociedade, né? Então ela ser escritora era vista como uma mulher fácil, todo mundo dava em cima dela. Então mostra bem esse machismo. Né? E Cabo Verde tem, mas Sim. a própria Dina Salust falou que ele é um pouco mais velado, né? E justamente essa legalidade, né, as leis que foram construídas estão ajudando a derrubar algumas coisas e a mulher tem um papel mais ativo. Né? Então não é importante. A importância sempre foi da mulher na sociedade cabo-verdiana. Né? Mas o papel ativo, então ele é muito mais novo e forte, né? E representativo. Também que é muito importante. Né? Então essa é uma coisa boa e diferente que tem lá. Né? Então eles estão buscando uma série de as mulheres, é uma vantagem, né? Já legalmente ajudando. Meu marido também está dizendo, não é diferente do Brasil, pelo visto, né? Não é, sim, acho que Cabo Verde se aproxima da gente.
né? E principalmente assim, se nós pensarmos em sistema literário, o primeiro sistema literário dos países africanos foi o de Cabo Verde, né? Então lá nos anos, no final dos anos 30, início dos anos 40, na revista Claridade, tem ali, né, uma série de intelectuais e de escritores, né? E a ligação com o Brasil também, né? A literatura brasileira vai ser uma grande influência, também é para os outros, né? Mas lá é muito forte. Então tem essas questões, né? Então, isso aqui, como eu disse, é muito presente no primeiro livro dela, que é de 94, quando essa sociedade cabo-verdiana, então, não tinha passado nem 20 anos ainda da independência, havia uma série de construções em andamento, né? Uma reconstrução da sociedade, um remodelamento dessa sociedade. E aí, quando nós chegamos nesse livro, no último livro dela, aqui de contos, né, Sonho em Desvarios, a coisa se modifica um pouco. Né? Se modifica em qual sentido? Nessa obra há uma ironia, né, que não está presente na primeira. Então, a primeira há uma crueza, né, vamos dizer assim, uma crueza, em mostrar uma realidade forte, que nos choca muitas vezes por nós não a conhecermos, não ser algo próximo. Aliás, é uma coisa lamentável, né? Nós não temos um diálogo, e não vale só para os países africanos de língua portuguesa, vale com o próprio Portugal. A gente sabe mais o que acontece nos Estados Unidos, ou no Uruguai e na Argentina, do que a gente sabe o que acontece em Portugal, ou em qualquer país africano de língua portuguesa, e se não for de língua portuguesa, pior ainda, né? Então, assim, não há esse diálogo, né? E nós temos uma língua que nos une, né? Uma língua que nos une, uma literatura, bem ou mal, um antigo colonizador, né? Eu brinco, uma herança maldita, né? Então, eu, pelo meu sobrenome, sabe, eu sou filhote de cruz credo, com Deus me livre. É um antigo, mas se tu vai morar lá, ele ainda se sente meio colonizador, né? Eu sei porque eu morei em Portugal, 4 meses só, mas morei. Fiz o sanduíche lá em Coimbra. Então é aquela coisa, né? E eu fui numa época em que muitos brasileiros, foi a época de governo Lula, muitos brasileiros estavam indo estudar lá. Então, o programa que eu fui não me recebeu muito bem, me abraçou, enfim. Mas um dia o meu orientador disse para mim, se calhar o ano que vem 90% dos nossos alunos vão ser brasileiros. E aí eles fizeram um esquema lá na universidade que era de cobrar mais para poder os brasileiros não invadirem. Porque estava muita gente indo estudar por conta própria, estava chegando muito brasileiro. Então tem essa coisa. Desculpa, tu falou, mas eu lembrei. Essa coisa essa relação, né? Colonizado, colonizador, que ainda... E eu estou dando curso sobre pensamento decolonial, então a minha cabeça não para, né? Sim. A gente acaba fazendo as relações. Não, mas essa nossa relação com Portugal, claro, como nós somos independentes há muito mais tempo, né, nós não temos uma memória colonial, porque afinal são faz 200 anos da nossa independência, né, daqui a 2. Então, há algumas diferenças que eles têm mais presente, né? Mas a herança maldita, que eu sou Alves Paz, né? Então eu sou português e espanhol, né? Então eu filhote de cruz credo, com Deus me livre. E aí, eu sempre brinco, basta uma gota de sangue português para estragar a pessoa, né? Você tem 10 modos de fazer. Eu sou pavão. O mais difícil, eu vou fazer o mais difícil. É impressionante. Eu sou pavão, eu sou Przybyłski de polonês, e eu sou da hora, e sou Vidal do marido, que é a Espanha. Então tem uma mistura aqui, né, grande. E isso é interessante, né? Só para dizer aonde eu queria chegar no livro novo. Sim, sim. É que há isso. Então, no Semear em Pó, ele é muito... Cabo Verde é muito presente em todas as narrativas, porque elas se passam em Cabo Verde, são sobre o Cabo Verde, né? Ao passo que em Sonhos e Desvarios, não. Então, há narrativas em diferentes lugares do mundo, há uma coisa mais cosmopolita, e que é interessante porque a gente sempre tem aquela coisa do pensar a literatura africana como o exótico, né? Não, literatura africana tem que falar da África, tem que lá no meio tem que aparecer um leão, algum animal exótico, tem que ter um exotismo, tem que ter magia, tem que ter sei lá o quê. Não, né? Então a gente sabe, a gente que estuda, lê, sabe que não é assim.
É porque né? ocupa a margem, né? A literatura que ainda mesmo já tendo um espaço, eu estava pensando nisso hoje antes de falar contigo, né? Que a gente não para, a cabeça da gente não para. Aí pensando na Afrolic, pensando em toda essa visibilidade que as literaturas africanas vêm ganhando há muitos anos no Brasil, mas ainda se a gente for olhar, por exemplo, sobretudo nos currículos acadêmicos, ainda tem universidades que já têm disciplinas de literatura africana, mas é sempre aquela disciplina à margem, quer dizer, é sempre aquele, né, aquele lugar outro. Nunca é o central, digamos assim. E aí nos Sonhos e Desvarios, né, há essa mudança, né? Então, assim, aqui nós temos uma visão mais cosmopolita. Então, em vários das narrativas estão narradas em primeira pessoa. Essa narradora está em diferentes lugares do mundo. E mais de uma narrativa ela está no Brasil. Né? Isso ela é engraçado. Está no Brasil, está em outros lugares. E aí, alguns problemas que às vezes na literatura cabo-verdiana não aparece diretamente, principalmente após independência, né? Aqui vai aparecer, então é um conto que eu quero... Vá. Ele é um pouquinho longo, mas eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é só um excerto, né, para ficar claro, assim, que o conto se chama Em Trânsito. Outra coisa interessante do livro é o seguinte, né? O livro tem, para cada conto, né, todas as ilustrações são de um artista cabo-verdiano, que é o Charlie Figueira, que é um artista muito famoso, não só em Cabo Verde, mas fora de Cabo Verde também. São muito boas as pinturas dele. E todo o livro é ilustrado por eles. E as ilustrações são bem representativas da história mesmo. Ele pega e escolhe momentos específicos da narrativa, né, e faz essa ilustração. Mas o sonho, né? Então, todo o livro é assim. Primeiro tem um sonho, e é a partir do sonho que provavelmente veio a ideia de escrever a narrativa, se é que de fato existiu o sonho, né? Se o sonho também é a invenção dela, né? Porque afinal é o escritor, né? Então, ou a gente acredita que é um sonho ou é um sonho já inventado junto com todo o resto. Então, o sonho que é o mote desse conto, Em Trânsito, né? Em trânsito para Maputo, foi confundida num shopping de Lisboa com uma terrorista. Foi então desencadeada contra mim uma operação de polícia especial antiterrorista, da qual fui salva por um primo que, por coincidência, dirigia o shopping. Então, Esse aí eu li, porque né? tu me passou o material antes, esse eu tinha conseguido ler e me chamou muita atenção. Muita atenção. E isso é interessante, né? Porque se nós olharmos para a literatura pós-independência, né, não vai aparecer quase racismo. Racismo não é um tema que aparece na literatura africana, né, pós-independência, porque, obviamente, o elemento racista que tinha era o português, né, colonizador, ali naquela terra. Né? Então, a maioria dos países, a grande maioria, né, por exemplo, Moçambique é 90 e tantos % da população negra, né? Então, não tem como ter racismo ali, né? Sim. Então, Cabo Verde já tem uma mestiçagem maior, né? Mas aqui, então a própria escritora, ela é negra, né? Ela vai ser uma vítima de um racismo lá em Portugal. Né? Então, no shopping, é denunciado quem é que vai ser a terrorista, a mulher negra, estrangeira. Né? Isso é bem... É bem interessante. Outro dado no conto que aparece... agravante, né? Não basta ela ser mulher, ela ainda é negra e ainda é estrangeira, né? Então vai tornando cada vez pior. Né? O patamar vai aumentando, né? É isso. De desconfiança, né? E no conto, as coisas assim que aparecem, né? Então, lá ela olha para um dos guardas, né, e desconfia que ele seja cabo-verdiano. E para ter certeza se ele é ou não cabo-verdiano, ela fala em crioulo. E ele responde em crioulo. Isso é muito interessante, porque mostra essa questão da identidade linguística, né? Bom, eu estou em outro país,
Eu sou uma estrangeira, estou em outro país, outra terra, mas o que vai me unir a outra pessoa vai ser a língua. Né? E aí o crioulo. E lembrando isso, em Cabo Verde tem uma literatura escrita em crioulo, que obviamente, né, nós não lemos porque nós não sabemos o crioulo, né? Mas Sim. há uma literatura escrita em crioulo. E esse conto, né, eu gosto Mas muito dele. a literatura, desculpa, Demetrio, a literatura que chega pra gente é justamente por isso, né? É mais em língua portuguesa, já que a gente não lê crioulo, né? E aí também é uma questão de posicionamento crítico, né? Eu vou colocar a língua do colonizador para que eu também possa dar o meu recado, digamos assim, né? E seja compreendido. Então é a língua também como um instrumento de poder, nesse sentido. Não, mas só que também o próprio Landino Vieira disse que a língua era troféu de guerra, né? Sim, sim, Que a com língua certeza. era um troféu de guerra deles também, né? Porque eles herdaram a língua e eles quiseram usar, né, a língua, né? Então, é uma escolha. Mas, obviamente, né, há esses vários outros idiomas, né, que são falados nesses países por comunidades menores, pequenas, e que, obviamente, a gente não tem acesso, né? Então, os textos já são de circulação restrita e nós não temos o conhecimento, né, desses idiomas, né? Então, também restringe ainda mais. Então, mas há, né, só para deixar claro isso, há, então, em Cabo Verde, uma literatura em crioulo, assim como há nos outros países, né? Então, em Guiné, em Angola, em Moçambique, né, também, né, nos outros idiomas que também são falados no país. Lembrando, todos esses países adotam o português como língua oficial, né? Por isso até que a sigla é aquela PALOP, né? Os países africanos de língua oficial portuguesa. Então é isso. Mas voltando ao conto em trânsito, né? Então tem esse problema, né? Essa mulher que é confundida como uma terrorista e tudo mais, e que é desfeita, e assim vai ser desfeita, porque aí é chamado cônsul, é chamado uma série de pessoas, né, que vão atestar, não, ó, ela é uma escritora, ela está aqui de passagem, eu vou ajudar a resolver, né? Mas quantos casos como esse não há e não tem o mesmo desfecho? E até provar que não é o terrorista, que não é tudo que acontece, né, nesse meio tempo. Então aqui tem um desfecho bom, né, mas a gente sabe que a gente está lidando ainda no plano da literatura. Né, como isso funciona aí com os mecanismos que também há. Mas o que eu falei que eu achei ótimo, né, nesse conto é essa questão do idioma. Né? Então ela encontra um guarda do shopping, que é quem vai ajudá-la. Então é esse guarda que vai fazer a ligação, que ela pede para chamar alguém, que chama, daí vem e que ajuda a resolver todo o problema, né, ali instaurado. Mas ela é... A cena... Né, então tem aqui, né, parece que a gente está vendo novela brasileira ou filme, né, ou vida real, né, para vários no Brasil, né. Sim. Então ela entra no banheiro, né. Aí ela escuta, é a polícia, abra, vamos arrombar essa merda. Né? Isso dito, veio logo atrás a dita porta que quase me atingia se eu não me esquivasse, mais por instinto do que por treino de me defender de portas voadoras com ferozes agentes da polícia antiterrorismo pisando nela e avançando para mim e a pouca bagagem que trazia comigo. Então eles tiram, né, a bagagem dela e aí até ela fazer. E aí ela não sabia em qual shopping ela estava e ela não tinha que se comunicar com ninguém porque tinha sido tirado dela o celular. Então é aí que ela usa, né, o crioulo como instrumento, né, que vai ajudar a resolver a situação. Né. E o outro conto que eu gostaria de falar, né, é o trabalho infantil em que se passa no Brasil. Né. Então a narradora conta que ela gosta muito de comprar sapatos. Então ela está no Brasil, vai numa loja para comprar sapatos, e aí é engraçado, né? A questão engraçada que tem no conto é a questão da língua, né? Nós todos falamos português, é para ser a nossa língua, o nosso entendimento, porém não é.
Porque ela chega na loja de Não. sapatos e ela pega uma sapatilha. E Sim. quem está atendendo ela não entende, né? E para quem não sabe, sapatilha é tênis para nós. Sim. Então, eu Sim. queria uma sapatilha, eu queria, diz que não tem, daí ela mostra o que é, daí a gerente da loja diz que aquilo ali é um tênis, não é uma sapatilha, que a sapatilha é outra coisa. E aí é toda primeiro uma discussão linguística, mas antes disso, e a questão do título do conto do trabalho infantil é esse. Quando ela vai ser atendida, quem atende ela é uma menina que teoricamente está grávida. E a menina está passando mal e acaba desmaiando, e ela inclusive se sente mal por isso. Uma outra mulher que está junto na loja socorre a menina, diz que é médica, acaba botando a menina num táxi, mandando ela embora. E as duas, né, a médica e a narradora, né, quando saem da loja, saem juntas, saem conversando, e a médica esclarece para a narradora o que tinha se passado, né? Que aquela menina não estava grávida, ela estava fingindo que estava grávida, e ela estava trabalhando no lugar da mãe dela, para que a mãe dela, que de fato estava grávida, não perdesse o emprego. E aí aquela médica explica que na verdade elas ajudaram a resolver uma série de problemas ali, né? Não deram problema legal, né, e trabalhista para a loja, salvaram o emprego da mãe, né? Então tudo isso. Sim. E além disso, obviamente, as duas acabam se tornando amigas, né, e conversando, né, e pensando nessa situação. E ao mesmo tempo que há essa situação engraçada, há também essa denúncia, né, desse trabalho infantil, né, a gente sabe que há, e ali no caso, né, a mãe que mandou a filha para substituí-la na loja, e aí há o caso, né, para se debater no conto, de que a gerente da loja sabia ou não que a menina estava substituindo a mãe, né? Se sabia, se fez que não sabia, porque para ela o que interessa é ter alguém no lugar, cumprindo a função. Se não sabia, é um pouco daquela arrogância, né, de uma posição maior, né, que sempre tem que olhar para baixo, né, para o seu subalterno, né, com descaso, e todos são iguais, né, e aí não faz distinção nenhuma, né. Então, que são coisas que podem aparecer, né. Então, não sei, gostaria de agora conversar com o pessoal, contigo, com, sei lá, qualquer coisa aí, pergunta. Não, o pessoal tá bem assim, Rodrigo Nunes acabou de dizer, cadê esse livro no Brasil, né? Muito bom, já lembrei logo do Cais do Sodré até Salamanca, né? Eu acho que falta também, né? Vamos deixar aí, eu não tenho pretensão que essas editoras me assistam, né? Mas vou deixar registrado para a Capitana, que faz tanto, né? Trazer essas obras da Fátima Bettencourt para cá. Então, né, como eu disse, a Orlando Amaryllis é a prosadora, né? Então, assim, a primeira, né? Inclusive, ela começa bem jovem, ela é esposa, né? Quer dizer, já é falecida agora, né? Era esposa do Manuel Ferreira, né? Inclusive foi aluna dele no liceu, começa a escrever bem jovem, mas só vai ter a sua obra publicada mesmo quando já é mais madura, né? Tanto que o primeiro livro dela foi publicado só em 1974. Né? E isso é um dado bem interessante. Né? E ela também, né, ela, Manuel Ferreira, então aquele pessoal daquela geração mais antiga, ela abre, né, espaço. Né? Na mesma geração dela tem a Yolanda Morazo, que isso também só vai ter o seu livro publicado nos anos 2000, né, e ela estava escrevendo desde os anos, sei lá, 50 ou 60. Né, então, para notar isso. Né? A mulher que escrevia, durante muito tempo, vai ter sua obra publicada, sei lá, 40 anos depois. Né? Também mostra um pouco e a Fátima, tu falou que o primeiro livro dela é de 94, né, publicado. Mas ela devia escrever já há muito tempo, né? A Fátima Bettencourt, ou não? Provavelmente ideia, sim, assim, né? A Dina também disse que já escrevia, né? Há um bom tempo, claro. Daí ela resolveu juntar e tentar publicar, né? Mas provavelmente sim, porque quando elas vão publicar os livros, todas elas já têm, né? Tanto a Dina como a Fátima, acho que elas já...
A Fátima é de 38, então 94, né? Ela já tinha 40 anos. Uhum. E como é que é essa relação do mercado editorial com a escrita feminina em Cabo Verde? Tu tem ideia? Até antes disso, rapidinho, o Rodrigo está dizendo, inclusive a Yolanda é a única mulher citada naquela famosa antologia No Reino de Calibã. Sim, sim, do Manuel Ferreira, né? Dos poemas. E aí então, Cabo Verde, elas têm a associação, né, dos escritores, a academia, né, Cabo Verdiana de Letras. Então há várias mulheres nela. Então só que o único problema, o grande problema é esse, né, é a circulação das obras. Então essas obras, infelizmente, têm uma circulação muito restrita, né. Então são alguns pesquisadores que têm acesso a essas obras, né, por meio dos próprios autores, né, ou quando vão a Cabo Verde, né, e compram essas obras, ou uma ou outra obra que acaba sendo publicada em Portugal, né. Por exemplo, a Dina Salust é uma que eu estou para comprar o livro dela, Louca de Serrano, em inglês. Eu tenho eu tenho o Xerox do Xerox do Xerox em português. Sim, sim. Porque é justamente isso, é difícil de conseguir, né? E saiu uma tradução recente em inglês, inclusive ela concorreu a um prêmio e ganhou, né? Um prêmio de tradução em língua inglesa. Mas é isso, imagina uma obra em português, escrita em português, que tem a mesma coisa. O Monas Eram as Noites. Até sair essa edição no Brasil, pela Nandiala, era mais fácil comprar a edição espanhola. Então, no português, a gente ia ter que ler em espanhol o livro, porque era mais fácil ter edição em espanhol do que em português. Então, e no Brasil, uma das pessoas que difunde muito, quer dizer, que é não sei se é uma das precursoras mais da literatura cabo-verdiana, é a Simone Caputo Gomes, né? Ela tem até uma relação lá com a Academia Cabo-Verdiana de Letras, né? Eu acho que ela também é uma dessas que traz bastante essa literatura para cá. Não, a Simone, sim, a Simone é o grande nome, né, da literatura cabo-verdiana no Brasil. Então ela traz as obras, né, inclusive tanto a Federal Fluminense quanto a USP, né, tem boas bibliotecas de literatura cabo-verdiana, boa parte graças a ela, né. Então, esse intercâmbio, né, e ao trazer as obras, porque de fato é isso. Então ela traz, né, Simone sempre traz malas cheias de livros, né? E vários, né, consegue ter esse intercâmbio. Mas, infelizmente, há esse problema, né, dessa distribuição e alcance dessas obras. Né? Talvez agora o Festival de Literatura Mundo da FAO tomara que melhore essa situação, né? E faça com que vários escritores de Cabo Verde sejam publicados mais na Europa, né, e talvez até no Brasil. Porque a circulação acaba ficando muito restrita, né? Então aí a gente, por exemplo, quando vai fazer uma live desse tipo, eu consegui ler algumas coisas porque tu me passou, né, o material que tu tinha, que tu usa de trabalho e tal. Mas se não, a gente não tem esse acesso, né? Não tem como. Não tem. Mas se o pessoal não... Eu não sei se o pessoal tem aí alguma pergunta. Se tiver, a gente fecha e volta. Senão, a gente já vai encerrar mesmo, porque já passou quase 1 hora. Passa muito rápido, né? Ótimo. Passa muito rápido. Sim, passa muito rápido. E assim, por mim, eu ficava aqui a tarde inteira conversando, né? E eu me empolgo, eu fico aí até... A gente fica até meia-noite falando e não termina o assunto, não esgota. Sim. Mas assim, a gente conversou antes, né? Estamos os dois nesse período da pandemia, como tantas pessoas aí, cheio de coisas, trabalhando 20 vezes mais. Verdade. Eu tenho a impressão que eu trabalho mais agora do que antes. Antes eu tinha tempo livre. Tinha tempo para ficar em casa, né? Agora fica em casa trabalhando, né? Esse é o pior. A minha mãe chegou agora, chegou atrasada. Cátria está dizendo aqui que adorou conhecer, é uma pena não ter publicações aqui, né? Então... Na internet, Kátia, não só a Kátia, mas quem mais quiser, né? O Semear em Posse consegue o PDF.
tá? Uhum. Eu tinha que foi me dado por uma pessoa, mas depois eu achei, né, que Uhum. na internet tem, bota semear em pó, Fátima Bettencourt, aí Uhum. aparece o PDF do livro. Não é o ideal, mas infelizmente, né, é Sim. como a gente pode se virar, né? É a maneira que a gente tem. E É. Não, é isso. Eu tô com medo que o Instagram derrube, então eu quero já. O Rodrigo Nunes está dizendo o quê? Vou catar. Pode catar, Rodrigo, que tem. Então, assim, Demetria, eu quero te agradecer imensamente, porque, como eu disse, eu sei que o tempo da gente está, né, cada vez mais curto, mas a gente também poder parar, assim, para falar de uma coisa que nos dá prazer é bom, né? claro, Algo sem compromisso, assim, né? Até bah, para dar uma muito bom. respirada desse dia a dia que está tão pesado, né? Então, eu te agradeço imensamente pela tua presença. Eu, com certeza, aprendi contigo aqui. Né? Fiquei mais curiosa, ainda vou pegar o material que tu me passou e, com certeza, assim que eu tiver tempo, eu vou me debruçar em ler, tá? Porque vale a pena. E eu quero que tu faça as tuas considerações finais para a gente encerrar. Oi, E se desculpa, cair, eu cortou um pouco. volto, tá? Desculpa. Não, gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, tá? Para a gente Tá. encerrar. Se cair, a gente Então volta tá para tu bom. encerrar. Eu não vou te deixar. Não, não, sem problema. Eu gostaria então de agradecer, né, a todos pela audiência e pela paciência, né, como diz o Faustão. E, bom, leiam as autoras cabo-verdianas, né? Então hoje eu falei da Fátima Bettencourt, eu também fiz a referência a Dina Salust, que eu adoro. Tem a Vera Duarte, né, que é uma grande poeta e tem um romance, inclusive, editado pela Nandiala, né? A A candidata. Orlando Marilis, que é a precursora, né? Então há várias Uhum. escritores também, né? Recentemente o Germano de Almeida ganhou o prêmio Camões, né? Que é atualmente o grande nome, né, da literatura cabo-verdiana fora de Portugal, desculpa, de Cabo Verde, né? Então ele tem toda a obra Uhum. editada em Portugal, ele é assim o mais famoso, né? Digamos assim, não vou entrar em juízo de valor, né? Se é o melhor ou não. Ele é atualmente Uhum. da literatura pós-independência, ele é o mais famoso. Tem obras muito boas, né? Ele também é dono de uma ironia, né? Ferino Uhum. e ótima, né? Então é um escritor que vale muito a pena, né? Mas outras mulheres também africanas de língua portuguesa, a Paulina Chiziane, né? Que tem livros aqui no Brasil, a Uhum. Olinda Beja, que também tem livros no Brasil, né? Uhum. Então, que é uma escritora de São Tomé e Príncipe, Uhum. né? É, E é isso, então. Não, tá? termina, porque Muito vai obrigado. cair logo, logo, mas pode terminar. Ainda não me mostrou aqui os 30 segundos que ele mostra. Né? Mas é isso. A ideia era mais essa conversa um pouco mais informal aqui, né? Uhum. Então, procurem também, né, a Conceição Lima. Sim, obrigado, Rodrigo. Isso. Tem um livro dela, assim, a Dolorosa Raiz do Micondó, saiu no Brasil Isso. pela Geração Editorial. Porque um monte de outras coisas, aí no Uhum. meio saiu a Conceição Lima, né? Um baita livro de poemas, um livro maravilhoso. E Sim. então tem, né, para nós. E obviamente, né, a editora que atualmente é a que mais tem um catálogo bom de literatura africana de língua portuguesa, né, que tem estado é a Capulana. Então também procure a editora Uhum. Capulana, né, até para que essas editoras se mantenham e mantenham publicando, né. Então a Nandiala, a Sim. Capulana, como, né, a gente tem que ajudar o sistema, né, a roda andar, né, já que a gente Ler vive no mundo também, né? capitalista, né, as pessoas precisam ganhar Vai dinheiro, cair. Temos precisam 30 vender, segundos. Vai cair, vai né, cair. Muito obrigada, Pétrio. tá? Muito obrigada, viu? E obrigada a todos. Então tá. Uma boa Tchau. tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.